Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. E no dia de hoje, eu quero compartilhar convosco a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um personagem muito conhecido, que é Jó. Eu quero ler em Jó capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Agora eu quero ler Jó, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando ouviram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus dentro dos textos sagrados que acabamos de ler sobre a verdadeira riqueza de Jó. No que consiste a verdadeira riqueza de um homem? É sobre isso que eu irei trabalhar nesse momento. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a verdadeira riqueza de Jó estava no seu caráter. É isso que podemos ler no verso 1, que diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Nós sabemos que Jó era pecador, porque todos os homens são pecadores. Mas Jó tinha uma moral elevada. Jó tinha um padrão de conduta exemplar. Jó tinha um comportamento admirável, louvável, notável. Jó era exemplar. Isso significa que Jó não tinha engano na sua vida, não era corrupto, não era mentiroso ou coisas do tipo, era sincero. Ele trilhava um caminho reto, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. A verdadeira riqueza de um homem está no seu caráter, naquilo que ele é.
na sua vida na sociedade, no seu comportamento dentro de casa, na forma como ele compra e paga, na forma como ele trata o seu semelhante. Então, esse é o primeiro aspecto da verdadeira riqueza de Jó que nós precisamos frisar. Ele era um homem íntegro e justo. A integridade e a justiça faziam parte do seu ser. Jó era um homem que estava de acordo com um padrão de vida elevado. E nós precisamos olhar para ele e desejarmos ser assim. Em segundo lugar, a verdadeira riqueza de Jó estava no seu Deus. Isso mesmo. O verso 1 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó tinha um relacionamento com Deus. Jó vivia de acordo com a vontade de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A maior riqueza de uma pessoa está em Deus. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos, ensinou a sua igreja que nós devemos ajuntar tesouros no céu e não na terra. Prosperidade bíblica é ganhar o céu e não a terra. Então, a espiritualidade de Jó era uma coisa real. A piedade de Jó era verdadeira. A sua fé estava no Deus da Escritura. O interessante que nós podemos aprender em Jó é que quando um homem teme a Deus, ele não tem medo de mais nada. Mas quando um homem não teme a Deus, ele tem medo de tudo. E isso nós iremos verificar em todo o livro de Jó, quando ele passa por todas as calamidades que virão sobre a sua vida na continuação da leitura do texto sagrado. Nós precisamos temer a Deus. O temor de Deus precisa estar na nossa vida constantemente. E então seremos um povo abençoado. Em terceiro lugar, a verdadeira riqueza de Jó estava na sua família. Como é importante um homem possuir uma família. Os versos 4 e 5 nós iremos ler da seguinte forma: Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó, segundo os estudiosos, viveu no tempo patriarcal, onde possuir uma família grande era comum, ter vários filhos era normal. Jó tinha 10 filhos. E o interessante aqui é que nós lemos que os 10 filhos de Jó viviam em comunhão profunda. Eles se reuniam habitualmente e estavam vivendo
em uma harmonia tremenda. Então era normal na família de Jó que os seus filhos se reunissem para se confraternizar. E isso é muito importante. Existia harmonia na família de Jó. Nós precisamos ter uma família que viva em comunhão. Precisamos ter uma família que viva com harmonia. Viver em família é um desafio diário e nós precisamos observar os princípios que a Bíblia nos ensina para que possamos viver bem dentro do nosso lar. A maior riqueza de um homem está na sua família. Se nós temos uma família abençoada, nós somos abençoados também. Em quarto lugar, é verdade que Jó também possuía seus bens materiais, mas de todos os aspectos da verdadeira riqueza de Jó que nós iremos tratar aqui, com certeza esse é o mais trivial de todos. Esse é o menos importante de todos, porque é possível uma pessoa ter a verdadeira riqueza na sua vida, ou seja, ter caráter, ter Deus, ter uma família e ainda assim não ser bem-sucedida materialmente. Deus abençoa alguns dos seus servos com bens materiais de forma abundante, como ele fez com Jó, mas não abençoa outros. Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com José, que estava no Egito, mas não fez com Pedro e João e os demais discípulos de Cristo. Tanto que Pedro e João não tinham dinheiro para abençoar o mendigo na porta do templo, mas eles tinham a presença de Deus, eles tinham a presença do próprio Cristo, eles possuíam a verdadeira riqueza que era o Senhor. Graças a Deus nós vivemos numa época muito boa. Podemos não ter bens materiais em abundância, mas dentro do nosso lar, a maioria das pessoas hoje consegue ter uma vida abençoada, com lazer, com comida, com coisas boas, uma cama boa, uma televisão boa, uma programação boa. Então, nós temos isso, graças a Deus, mas a nossa verdadeira riqueza não consiste nisso, porque, como eu disse, uma pessoa pode não ter isso e ainda assim ser verdadeiramente rica, como nós estamos vendo aqui. E em quinto e em último lugar, a verdadeira riqueza de Jó estava nos seus amigos. Nós precisamos de amigos verdadeiros. Vamos ler Jó, capítulo 2, o verso 11. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. É verdade que os amigos de Jó foram falhos com ele posteriormente, mas a Bíblia afirma categoricamente que eles de fato eram amigos e não inimigos. Eles eram amigos e não falsos amigos. Jó tinha amigos verdadeiros. E lá na frente, Deus manda que Jó ore pelos seus amigos e não pelos seus inimigos. Eles magoaram a Jó posteriormente, mas quando eles ficaram sabendo que Jó estava passando por todas aquelas adversidades que nós conhecemos bem, eles saíram, cada um saiu da sua cidade.
cada um saiu da sua casa, cada um deixou a sua família e todos foram ao encontro de Jó para consolá-lo. A verdadeira riqueza de um homem está em seus amigos. Os amigos que temos são selecionados nos dedos. Nós não temos muitos amigos, mas nós temos amigos verdadeiros. Assim é com cada homem. Amigo verdadeiro, nós nos relacionamos, nós visitamos, nós recebemos na nossa casa, nós temos prazer em compartilhar a nossa vida. Então, era essa pequena palavra que eu queria compartilhar convosco, essa exposição sobre a verdadeira riqueza da vida de Jó. E nós vimos que a verdadeira riqueza de Jó estava no seu caráter, no seu Deus, na sua família. Ele também possuía bens materiais e estava nos seus amigos. Deus vos abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo.